Olá, esse é o episódio exclusivo do Romulinho Sheldon Podcast. Hoje vamos conversar um pouco sobre como conhecimentos básicos da ciência podem ser associados a reflexões sobre a vida e nos inspirar a ter mais motivação e persistência. Conexão estabelecida, bem-vindo à comunidade inteligente. Oi pessoal, tudo bem com todo mundo? Meu nome é Rômulo, mas pode me chamar de Romulinho. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022 e se a gente está tendo um episódio exclusivo aqui é porque os vídeos do canal ainda estão sendo produzidos e não serão postados hoje. Mas continua aqui comigo, pois a nossa troca de conhecimentos nunca para. Inclusive, se você é novo por aqui e gosta de receber conteúdos que te façam aprender de tudo um pouco, isso significa que você é muito bem-vindo à nossa comunidade inteligente. Aqui, nós compartilhamos experiências, opiniões e vários conhecimentos em prol do nosso desenvolvimento como indivíduos conscientes. Depois de escutar esse episódio aqui, eu recomendo que você ouça o episódio 1 de apresentação, assim você vai conhecer ainda mais o propósito da nossa comunidade, beleza? Você sabia que podemos aplicar as leis da ciência para obter maior sucesso em nossa vida? A ciência é um assunto muito interessante, mas ainda há muitos segredos escondidos nela. Somos guiados pelas leis da natureza ao nosso redor, que costumávamos associar com mitologias há muito tempo atrás. Mas ao pesquisar, a lógica científica fez descobertas e conclusões sobre diferentes acontecimentos, e assim conquistamos vários campos, como a física, a botânica, a zoologia e a química. De alguma forma, essas diferentes leis e teorias da ciência podem nos inspirar a alcançar realizações em nossa vida. Então, relacionado a isso, vamos discutir alguns princípios e teorias e associá-los com o desenvolvimento pessoal. Newton nos deu 3 leis do movimento, mas essas leis não se limitam à extensão de alguns princípios básicos da ciência. Na primeira lei do movimento, um objeto permanece em repouso ou continua a se mover com velocidade constante, a menos que seja acionado por uma força. Em outras palavras, podemos dizer que se um objeto está em movimento, ele permanecerá em movimento, ou se um objeto está em repouso, ele permanecerá em repouso, a menos que alguma força externa haja sobre ele. Isso significa que, se não trabalharmos para atingir nossos objetivos, nunca poderemos alcançá-los. Para viver uma vida saudável e próspera, temos que trabalhar para isso. Uma vez que você começa a trabalhar, você permanecerá em movimento de trabalho, assim como, estando parado e não fazer nada, não sairá da realidade atual. Na segunda lei do movimento temos: quanto maior a massa do objeto, mais força será necessária para acelerá-lo ou movê-lo. Para quebrar um pedaço de madeira é necessário menos força, enquanto para entortar uma barra de aço essa pessoa exigiria muita força e energia. Da mesma forma, se uma pessoa tem grandes aspirações, objetivos e sonhos, é necessário mais esforço. A quantidade de esforço dependerá do tipo de trabalho e do tipo de estilo de vida que você deseja para si mesmo. Priorizar seus objetivos e começar a colocar esforços para os mesmos pode ajudá-lo a atingi-los de forma mais eficaz e eficiente. E na terceira lei do movimento, para cada ação há uma reação igual e oposta. Essa lei é sobre a resistência. A resistência é uma espécie de força negativa que nos afasta dos nossos objetivos. Assim como na física, às vezes essa resistência pode anular nossos esforços, nos empurrando de volta ao zero. Muitos, quando começam a se concentrar em algum objetivo, também veem o lado mais sombrio desse processo. Cada pessoa encontra obstáculos diferentes e como superá-los depende somente de nós. Newton também deixou sua contribuição quanto à gravidade. A lei universal da gravitação afirma que quaisquer 2 objetos no universo se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Em termos leigos, pode-se afirmar que quanto maiores as massas dos corpos, maior a força de atração. Quanto mais distantes estiverem uns dos outros, mais fraca é essa força. Você é atraído com mais força para os seus objetivos e propósitos mais elevados. Quanto menores e menos objetivos você tiver na vida, você se sentirá menos entusiasmado em relação a eles e vice-versa. Faça seus objetivos grandes e aventureiros o suficiente para sentir entusiasmo e determinação. Indo para o campo da biologia agora, nós temos a evolução e a seleção natural. A teoria da evolução afirma que as espécies mudam gradualmente com o tempo. A razão para essas mudanças pode ser as condições climáticas ou qualquer outro fenômeno natural que provoque uma adaptação da parte dos seres.
A mudança é uma das coisas inerentes à nossa vida. Nada é constante ao longo do tempo. Se você puder usar essas mudanças como um meio de transformação e adaptação, isso ajudará na sobrevivência da sua persistência por um período mais longo. A ideia é mais adequada quando precisamos nos abrir para novas ideias ou decidir trocar de projeto. A ciência está em toda parte, e uma vez que começamos a entender alguns princípios básicos dela, podemos aplicá-los na rotina diária. Para ter uma vida saudável, feliz e bem-sucedida em primeiro lugar, temos que ter uma visão crítica sobre o que acontece ao nosso redor, tal qual a ciência. E então, com esses poucos minutos, espero que eu tenha inspirado você a ter uma vida bem-sucedida. Não deixe de conferir os conteúdos já postados aqui ou lá no canal, porque eles aprofundam ainda mais cada ponto que abordamos hoje. Vai ter outros episódios bônus assim, e é só ficar ligado com as atualizações aqui, ou no YouTube ou lá no Instagram. Você pode encontrar o podcast no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, na Amazon Music e no Deezer. Por hoje é só. A gente termina por aqui, um super abraço e até o próximo episódio.